Escave Vaticana, ou Necrópole do Vaticano, era um antigo cemitério onde estava localizado o túmulo original do apóstolo Pedro. Antes de falarmos sobre a Escave Vaticana e sua história, vamos apresentar algumas informações sobre São Pedro. Textos afirmam que teria nascido no ano 1 a.C., na cidade de Betsaída, na Galileia. Na época era uma região dominada pelo Império Romano. Seu nome de nascimento era Shimon Bar Yoná, que traduzindo para o português significa Simão, filho de Jonas ou João. Foi renomeado por Jesus como Shimon Kefa, que significa Simão Pedro. Kefa em aramaico significa rocha ou pedra. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, Simão era pescador e tinha por irmão de sangue o também apóstolo André. Simão e André pescavam juntos com Tiago, João e o pai destes, chamado Zebedeu. Possivelmente Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. As passagens citadas no livro de Mateus, no capítulo 8, versículos 14 e 15, no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 31, e no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 38 ao 41, relatam sua sogra sendo curada de febre por Jesus. Sua nacionalidade era considerada como judeu étnico, súdito provincial de Roma, e não tinha os direitos e privilégios de um cidadão romano. Segundo relatos, além das citações na Bíblia, Pedro é o apóstolo onde foram encontrados mais registros e informações sobre sua vida. Assim sendo, sua história é longa para aqui ser contada, e apresentamos um resumo do que é mais importante para o objetivo deste vídeo. Depois da morte de Jesus, Pedro continuou evangelizando por aproximadamente mais 35 anos. Pouco tempo antes de morrer, foi para Roma, onde ficou preso por cerca de 9 meses no cárcere mamertino, juntamente com Paulo. Durante sua prisão, converteu 2 guardas, Processo e Martiniano, e também 47 prisioneiros. Textos fazem menção de que Pedro poderia ter escrito em Roma suas 2 epístolas. Mais detalhes sobre este assunto apresentamos no vídeo Cárcere Mamertino, disponível neste canal. Entre os anos 37 e 41 d.C., o imperador Calígula, considerado o imperador mais cruel de toda a história de Roma, governou o Império Romano. Em seu governo, resolveu construir o Circo de Calígula, e depois de sua morte, suas terras foram herdadas por Nero, que concluiu a construção e logo em seguida se tornou imperador, governando entre os anos 54 e 68. Lembramos que os chamados circos no Império Romano eram locais destinados à diversão do povo, onde promoviam lutas e vários tipos de espetáculos. Nero, imperador também bastante cruel, foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Naquele circo aconteciam corridas de bigas, lutas entre gladiadores e outras modalidades de esporte, mas também passou a ser utilizado para o martírio e morte dos cristãos perseguidos, principalmente depois do incêndio de Roma no ano 64, quando Nero culpou os cristãos pelo ocorrido. No Império Romano, as leis proibiam a construção de túmulos e sepultamentos no interior das muralhas das cidades. Antes da construção do Circo de Calígula, que depois foi chamado Circo de Nero, já existia ao lado um cemitério onde cristãos e pagãos eram sepultados. Ao longo do tempo, esta necrópole foi crescendo, onde também foram construídos vários outros mausoléus edificados por famílias mais abastadas que viviam na cidade. Não se sabe com exatidão o ano da morte de Pedro, porém relatos afirmam que teria falecido entre os anos 64 e 67 d.C. O que se sabe é que Pedro foi preso em Roma durante o governo de Nero. Foi martirizado e, a seu pedido, morreu crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. Esta tradição é retratada em diversas obras de arte, principalmente como as de Michelangelo e Caravaggio. Depois de morrer no interior do circo, cristãos que o seguiam resgataram seu corpo e sepultaram no cemitério ao lado do circo.
Os cristãos que seguiam a Pedro foram cuidando e mantendo o local, divulgando a informação sobre a sua sepultura, de forma que depois de 100 anos da sua morte ali, foi erguida uma capela ao lado de uma muralha vermelha, e esta área já era um local de veneração ao apóstolo e ficou conhecida como Troféu de Gaio. Historiadores e as igrejas católica e ortodoxa consideram Pedro como o primeiro bispo de Roma e o denominaram como primeiro papa. Pedro também foi denominado primeiro bispo e patriarca da igreja de Antioquia, tendo sido seu fundador. Até hoje, Pedro é o detentor do mais longo pontificado da história, que durou cerca de 37 anos. Por cerca de 2 séculos, os cristãos sofreram perseguições pelos imperadores e autoridades romanas, com momentos de maior ou menor intensidade. A chegada ao poder do imperador Constantino marcou o início da ascensão do cristianismo no Império Romano. Constantino governou no período de 272 a 337. Era filho de Flávia Júlia Helena, ou Helena de Constantinopla, que depois se tornou Santa Helena. Constantino era originalmente pagão, seguindo o politeísmo romano tradicional. No entanto, ele se converteu ao cristianismo e se tornou um importante defensor da fé cristã. Ele é conhecido por ter implantado e legalizado o cristianismo no Império Romano e por ter convocado o Concílio de Nicéia, que definiu os fundamentos da fé cristã da época. Durante o Império Romano, era comum os imperadores construírem templos e dedicá-los às suas divindades e deuses que veneravam. Com Constantino não foi diferente. Depois de sua aceitação por Cristo Jesus como Salvador, sentiu a necessidade de construir uma edificação, a qual chamou de basílica, que naquela época tinha um conceito diferente das que vemos atualmente, mas com o propósito de cultuar a Deus, seu Filho Jesus Cristo, e preservar a sepultura do evangelista e apóstolo Pedro. Para a edificação da basílica, foi necessário efetuar uma grande remoção de terra que culminou com a escavação e eliminação de toda a colina vaticana, nome emprestado à cidade-estado do Vaticano, e a terra removida cobriu parte do já extinto Circo de Nero, e também cobriu toda a necrópole que existia. Nos próximos desenhos mostramos as etapas, ao longo dos anos dos acontecimentos até os dias de hoje. Neste desenho mostramos a posição da colina vaticana. Aqui mostramos na área verde onde estavam o Circo de Nero e o cemitério. Neste desenho, a posição onde ficava o túmulo de Pedro. Aqui mostramos a área na cor azul, representando a terraplanagem efetuada com o desaparecimento da colina vaticana. Neste desenho, mostramos o túmulo original de Pedro logo abaixo do piso da antiga basílica, construída pelo imperador Constantino. Aqui mostramos a linha verde, representando o piso da atual basílica. Neste desenho, mostramos em amarelo toda a área onde está o cemitério dos papas, localizado entre o piso da basílica atual e o piso da antiga basílica. Sobre este cemitério, apresentamos vídeo detalhado neste canal. A construção da primeira basílica começou no ano 318 e levou cerca de 30 anos para ser concluída, sendo finalizada no ano 322. Com um projeto arquitetônico bem diferente das construções da época, a basílica era um edifício de grande tamanho e importância, com um projeto de 5 corredores e transepto com ábside na extremidade oeste. Além de local para culto cristão, ao longo dos anos e por desejo dos papas, passou a ser um lugar para sepultamento, abrigando túmulos de vários pontífices e outras personalidades religiosas. Com o passar do tempo, a igreja foi se deteriorando e em 1506, o Papa Júlio II, por não haver maneira e segurança para uma completa reforma, decidiu demolir a antiga estrutura para construir a atual Basílica de São Pedro. Assim sendo, a primeira edificação é de grande importância histórica e religiosa, porque marcou e preservou o local onde Pedro foi sepultado e a igreja permaneceu no local por 1200 anos.
A atual basílica de estilo dominante, renascentista e barroco, foi projetada pelo arquiteto Donato Bramante, e para sua total conclusão, a obra durou 120 anos, sendo iniciada em 1506 e terminada em 1626. Durante sua construção por ali passaram vários arquitetos como Michelangelo Buonarroti e Carlo Maderno, e evidentemente sob o comando de outros papas e arquitetos, o projeto original sofreu várias alterações. A descoberta do túmulo original de São Pedro começou em janeiro de 1940, com a Europa já envolvida na Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1939, ocorreu o falecimento do Papa Pio XI, e seu desejo era ser sepultado o mais próximo possível do túmulo de São Pedro, ou seja, no local demarcado atualmente entre os pisos da antiga e da nova basílica, nas Grutas Vaticanas, local do atual Cemitério dos Papas. Quando da realização das obras para a colocação do seu jazigo no local escolhido, abriu-se uma cavidade no piso das grutas, e assim o Papa foi sepultado em outro local, porém bem próximo dali. Em março de 1939, assumiu o pontificado o Papa Pio XII. Este novo Papa, apaixonado por arqueologia e sabendo do desejo de Pio XI, determinou que se fizesse escavações no local. Em 1941, a equipe de arqueologia descobriu a necrópole que existia embaixo do piso da basílica anterior. À medida que eram executadas as escavações, foram descobrindo túmulos e jazigos. Encontraram a parede vermelha e as colunas do local que teria sido o sepulcro de Pedro, chamado Troféu de Gaio. Muita euforia na época, o túmulo havia sido encontrado, porém os ossos não. As escavações continuaram em total segredo e sigilo absoluto, porque a Europa encontrava-se em guerra e havia um grande temor das autoridades no Vaticano de que os nazistas viessem a saber, se interessar e saquear o local. Em uma parede ao lado do jazigo, foram encontrados alguns grafitos que seriam inscrições caligrafadas em grego. As escavações continuaram até que todas as criptas fossem encontradas, o que ocorreu somente em 1949. Depois de terminadas as escavações em toda a área subterrânea, foram encontrados 22 mausoléus de uso coletivo, ali edificados, e a necrópole foi toda mapeada. O local onde estava o túmulo do apóstolo foi denominado Campo P. Em 1952, uma arqueóloga e epigrafista chamada Margherita Guarducci foi contratada pelo Vaticano para decifrar aquelas inscrições e detectou um erro básico. Não havia qualquer diário ou anotações sobre as escavações, principalmente sobre o Campo P. Em busca de mais informações, a senhora Guarducci conseguiu localizar um dos trabalhadores que anos antes participou das escavações e foi informada que numa parede ao lado direito do túmulo, que se estendia em ângulo reto com ele, chamada Muro G, estaria uma quantidade de ossos dentro de uma caixa embrulhada num tecido de cor púrpura, amarrada com fios dourados, que foi removida e retirada do local, na época, para serem melhor preservados, e ali foram colocados. O Muro G, conhecido também como Muro de Grafites, recebeu esse nome devido ao grande número de inscrições em latim encontrados nele, que eram inscrições e mensagens deixadas por visitantes e devotos, quando de visitas ao longo do tempo. Os ossos foram encontrados e na parede havia também um pedaço de uma espécie de reboco, com uma frase escrita em grego Petrus N, que significa Pedro está aqui. Assim sendo, com base em tudo que havia pesquisado e encontrado, para a arqueóloga não havia mais dúvidas. Os ossos encontrados seriam do apóstolo Pedro. Com autorização do Vaticano, em 1962, a ossada foi tecnicamente examinada, e os resultados indicaram que os ossos seriam de uma pessoa do sexo masculino, que havia morrido com a idade entre 60 e 70 anos, e que viveu naquela época.
Em 1968, o Papa Paulo VI apoiou a tese de que os restos mortais eram de São Pedro, anunciando ao mundo: nesta tela, com desenhos de esqueletos apresentados de frente e de costas, mostramos os fragmentos dos ossos encontrados, pintados em tom mais escuro. Foram anos de estudos realizados por especialistas para determinar a que parte da estrutura óssea cada fragmento pertence. Parte dos restos mortais de São Pedro encontram-se sob o altar-mor da Basílica de São Pedro, guardados em um relicário em bronze. Os ossos foram expostos publicamente pela primeira vez em 2013 pelo Papa Francisco e, em 2019, alguns fragmentos ósseos foram doados pelo Papa Francisco ao Patriarca Ecumênico Ortodoxo Bartolomeu, pois, como mencionamos anteriormente, São Pedro é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica e o primeiro Patriarca da Igreja Ortodoxa. A canonização de São Pedro não tem uma data específica, pois a Igreja Católica não canonizou os apóstolos no sentido de um processo formal, como tradicionalmente faz com os santos. São Pedro é considerado um dos pilares da Igreja desde os tempos mais antigos e é reverenciado como santo desde o início do cristianismo. Quando da construção dos pilares para a edificação da atual basílica, vários mausoléus, inclusive túmulos de alguns papas que haviam sido sepultados no piso da antiga basílica, foram bastante danificados. E durante o período da construção foram encontradas várias evidências de que haviam edificações abaixo do piso da antiga basílica. Porém, não foi dada importância porque não se tinha ideia de que embaixo estava um grande e antigo cemitério. A partir deste ponto, depois de tudo que mostramos e explicamos, vamos apresentar e mostrar a Escave ou Necrópole Vaticana e como se faz a Escave Tour no Vaticano. Necrópole, que significa Cidade dos Mortos, é na verdade um lugar que nos leva a redescobrir um mundo dos vivos, que nos permite vislumbrar sua vida cotidiana e seus sentimentos religiosos por meio de evidências arqueológicas, epigráficas e iconográficas que ressurgiram da Terra em uma forma nova, quase inalterada, após centenas de anos. Neste lugar que permaneceu inacessível e inviolável por 16 séculos, sob o piso da Basílica Constantiniana e sob as imponentes estruturas renascentistas, também são redescobertas as raízes da Igreja Romana, brotando desta terra banhada no sangue dos santos protomártires, onde São Pedro foi crucificado e sepultado, e onde o Papa reside, continuando sua missão como pastor da Igreja Católica. Aqui voltamos aos primórdios do cristianismo no Ocidente. É sobre o humilde local de sepultamento do pescador da Galileia que se ergue a majestosa basílica, como um baú de tesouro que aguarda e como uma casa que reúne todos os fiéis. A única maneira de fazer a visita é com um tour guiado organizado pelo Ufficio Scavi do Vaticano. A visita dura 1h30 e é possível reservar visitas guiadas com um especialista em inglês, espanhol, francês ou italiano, que fornecerá detalhes interessantes e informações sobre a Basílica e a Necrópole. Para proteger o local do turismo em massa, apenas 250 pessoas podem entrar por dia, em grupos de 12.
É importante notar que a necrópole não deve ser confundida com as grutas do Vaticano, onde estão várias sepulturas de papas, religiosos, autoridades e capelas subterrâneas situadas sob parte da nave da atual Basílica de São Pedro. As grutas encontram-se a 3 metros abaixo do piso atual e estendem-se do altar-mor até a metade do corredor. A necrópole, ou escave, está localizada entre 3 e 12 metros abaixo do piso da antiga basílica. É importante informar que não é possível chegar no local e querer fazer o tour. Você deve se programar com antecedência para tal visita. Para conseguir entrada para o tour, você deve enviar um e-mail para o endereço que mostramos na tela, com pelo menos 3 meses de antecedência, dando o nome completo das pessoas que irão fazer o passeio, idioma e a data de preferência para realizar a visita. O escritório da Ofício Escave, em alguns dias, enviará todas as informações necessárias para a realização. Com a confirmação em mãos no dia marcado, é recomendável chegar 30 minutos mais cedo, passar pela guarda suíça com seu voucher impresso e dinheiro em mãos, pois não aceitam cartão de crédito ou débito. O portão para acesso está localizado ao lado esquerdo de quem olha para a Basílica, através da Praça de São Pedro. Em 2003, durante obras em um estacionamento na região subterrânea, onde fica a cidade do Vaticano, foi encontrada uma nova porção da necrópole que foi denominada Via Triunfal. Ali também foram encontrados vários outros túmulos e mausoléus, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora fazemos alguns avisos e recomendações. Vista-se adequadamente, ou seja, homens e mulheres, preferencialmente de calças compridas, bermudas ou vestidos até a altura dos joelhos, ombros e braços cobertos pelo menos manga curta. É proibida a entrada com bolsas grandes, mochilas, malas e câmeras. Caso você leve, deve deixar no guarda-volumes, na entrada. Se você é claustrofóbico, não gosta de condições apertadas ou tem dificuldades respiratórias, então pense bem antes de realizar o tour, pois os locais e corredores são pequenos e apertados. Não é permitida a entrada de menores de 15 anos.